Glória a Deus. No último vídeo, irmãos, nós falamos Efésios capítulo 2. Vou corrigir aqui, é Atos dos Apóstolos capítulo 2, a descida ou a vinda do Espírito Santo, tá? Não é Efésios 2, é Atos dos Apóstolos capítulo 2, que vai dizer assim: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E todos viram que parecia línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Então, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas, é dom do Espírito de Deus. E aqui, aleluia, quando nós falávamos no livro, aleluia, de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a qual o apóstolo Paulo, ele perguntava para aqueles discípulos concernente o batismo, se eles tinham recebido o batismo do Espírito Santo, e eles falaram que não, que nunca ouviu falar do Espírito Santo. E foi o batismo que eles foram introduzidos, foi o batismo de arrependimento, lá nas águas, o batismo de João. E o apóstolo Paulo estendeu as mãos sobre os discípulos, apregoou o batismo do Espírito Santo, profetizou o batismo sobre eles, e eles receberam o batismo do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Aqui existe um povo que levanta uma tese que, pelo fato daqueles não conhecerem, aleluia, ou falar em novas línguas o Espírito Santo e forem batizados por João Batista lá no Rio Jordão, agora o apóstolo Paulo prega para ele o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eles pensam que é um segundo batismo, que há necessidade de se batizar de novo. Não, nós vemos e ficou comprovado. Se você lê o texto, ele auto se explica. Aqui ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus e falaram em novas línguas. Agora existe uma ordem, aleluia, a respeito do batismo. Aqui no livro de Mateus, porque é ordenança de Deus o batismo. Para você que não sabe, todos os cristãos, aquele que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, ele é ordenado por Deus e pela tua palavra a ser batizado. Olha só o que a palavra diz. Aqui no Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos lá, vamos ver o que está falando aqui. 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é responsabilidade nossa, os pastores, os bispos, os apóstolos, aqueles que são dirigentes de igreja, pregar, e você também que tem um chamado de pregar, fazer discípulo, ensinar ele, que ele tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e se batizar para arrependimento, trazendo arrependimento aos seus pecados, recebendo Jesus como seu Salvador e trazendo, aleluia, em confissão pública a necessidade de ser salvo, ali fazendo uma aliança com Cristo através do batismo por imersão. Aquele que você é mergulhado nas águas, morre em Cristo e ressuscita em Cristo quando você sai das águas. Livro de Marcos, no seu capítulo 16, vai nos explicar algo poderoso concernente ao batismo e esta ordenância da parte de Deus. Olha isso. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Existe um termo aqui, crê e for batizado. Não adianta você só crer. Você tem que ser batizado. E não adianta ser batizado se você não crê. Então é necessário ser batizado e crer para ser batizado. Mas existe algo muito forte. Aquele que não crê já está condenado. Ele não precisa morrer para ser condenado. Não precisa esperar o juízo final para ele ser condenado. Basta não crer. Se a pessoa não crê, segundo a palavra, ele já está condenado. Olha o que fala aqui no livro de João, no capítulo 4. Vamos lá, livro de João, capítulo 4, aleluia, no seu versículo 1. Vamos ver. Livro de João, capítulo 4, versículo 1.
até o versículo 3, o que diz a Bíblia referente ao batismo. Nós precisamos entender esse assunto. João capítulo 4, versículo 1 diz: os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais do que os discípulos que João batizara. Ou seja, o próprio Jesus estava fazendo o batismo e também batizando. E os fariseus ouviram falar, embora não fosse Jesus que batizava, mas os discípulos. Existe aqui uma ordem de Jesus para os discípulos que seguia para batizarem aqueles que aceitassem a Jesus. Então, não necessariamente Jesus ia lá com as suas próprias mãos e batizava, mas a ordem de Jesus, existia algo, aleluia, na liturgia judaica, que uma ordem delegada por um senhor, pelos seus súditos, sendo executada, era a mesma coisa que o senhor fosse com as suas próprias mãos e o fizesse. Então, aqui no caso, os fariseus sabiam que Jesus estava fazendo o batismo, que era ele o responsável pelo batismo, e também que Jesus estava batizando, ou seja, delegando ordem aos seus discípulos para batizar. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Então nós sabemos que, além de ser uma ordem de Jesus, além de Jesus ser batizado, o próprio Jesus batizou. Glória a Deus por isso. Livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, no seu capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, olha só o que a Bíblia vai dizer, no versículo 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, olha o que diz a palavra, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados, em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui ele conseguiu resumir e reunir dois batismos, o batismo para arrependimento do pecado em nome de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo, que traz o termo também o batismo no Espírito Santo, que é evidenciado com falar em língua estranha. Versículo 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Receba o chamado do batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Olha aqui no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase cerca de 3.000 almas para o Senhor Jesus. Aqui Pedro, ao pregar, depois do dia do Pentecoste, ele conseguiu convencer. O Espírito Santo convenceu quase 3.000 almas para o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus.